Então, de 2019 para 2020, a gente tinha 4 clientes, a gente foi para 40. Aí veio a pandemia, aí aquele desespero, você fala, a gente de 40 foi para 85. Yeah! Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Eu, Emerson Gomes, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Luiz, Sacari, representando aí a... Burger e o Nacho. Você sempre esquece do Nacho, não esquece do Nacho. O Nacho é excelente, restaurante de comida mexicana. Começamos mais um episódio. De pouco em pouco, histórias empreendedoras, mas não as histórias que todo mundo conhece, que é a história do glamour e depois tudo deu certo. Nosso foco aqui é contar o universo empreendedor, mas antes de dar certo. Então, os perrengues, as dificuldades, as barreiras, mas que foram superadas e que fizeram uma ideia se tornar um negócio. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Renato Guzilotto. Esse não é aluno do Vacari, não foi aluno do Vacari. Esse não foi aluno, foi aluno seu? Mas foi aluno meu. Eu sou velho, eu sou dos primeira turma. A primeira turma que eu dei aula, acho que 2009, 2008, um negócio assim. O Renato fazia parte dessa turma. Viu o Renato lá no começo da trajetória. E eu hoje tenho a honra aqui de receber o Renato Guzilotto, que comanda a SET, que, como ele mesmo determina, é um ecossistema de marketing digital. Vamos entender um pouco mais o que seria, né, esse termo novo aí, que é um ecossistema de marketing digital. Renato, agradeço você aí pela presença, pela participação, por ter aceito o nosso convite. E primeiro, fala um pouco sobre você, resumidamente, e também um pouco sobre a SET. E conta pra gente o que seria então esse ecossistema do marketing digital. Legal, obrigado. Primeiro eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E bom, eu sou o Renato, eu sou atleta. Na verdade o esporte faz muito parte da minha vida. Eu gosto de deixar isso muito enfatizado em toda a conversa que eu inicio, porque ele faz toda a parte da essência da nossa empresa. Né? A gente fala que o esporte está nas nossas veias. Então eu fui tenista, morei na Argentina, por isso eu tenho esse corte de cabelo argentino. Bem irmão, né? É verdade. Bem irmão. Eu joguei tênis lá na adolescência e depois que eu voltei pro Brasil, eu dei aula e depois montei a empresa, tudo. Eu vou contar um pouco dessa história. E hoje eu sou triatleta, meu. Estamos nessa loucura. Caramba. Aí. Hoje eu sou triatleta, estamos nos Ironman aí. Né? Então eu falo que o meu único vício é o esporte. Que legal. E é uma terapia pra gente conseguir nessa loucura de empreender, né, meu? Porque eu também tenho esse vício do alterocopismo. É verdade. A gente tem esse mal aí, esse né? Mal. Mas, Renato, conta aí como foi essa trajetória entre o esporte, depois o empreendedor na área digital, na área de marketing. Conta aí um pouquinho. Falando um pouco do ecossistema, o nosso ecossistema ele é um conjunto de empresas para entregar o melhor serviço para o nosso cliente. Entendi. Algo holístico, então, uma junção. É uma junção. Onde cada serviço que a gente entrega é entregue para um especialista. Certo. Mas eu comecei, não foi com o digital. Eu sou muito do presencial, do relacionamento. Então eu comecei... Eu sempre tive muito a ver empreendedora. Meu pai sempre foi empreendedor, meu pai é um mega vendedor, né? Sempre me incentivou muito. Então eu fui para a Argentina para jogar tênis, mas eu tinha um problema. Meu apelido era Leão de Treino, porque eu no treino eu voava, chegava no jogo, eu amarelava. Você amarelava. Amarelava no jogo. Caramba. Então, mas foi bom. Eu tive muita experiência, conheci bastante país jogando, joguei a América Latina inteira, foi muito legal. E eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu não queria que meu pai ficasse me bancando. Então eu falei, vou fazer alguma coisa. Vou fazer a única coisa que eu sei fazer, que é jogar tênis. Então eu comecei a dar aula de tênis. E por sorte tinha uma academia lá em Itatiba, que eu sou daqui. O proprietário estava infeliz, queria passar a academia para frente. Eu e um amigo, a gente falou, não, a gente fica com a academia. E começamos a dar aula de tênis lá. 2 quadras cobertas, então foi um período muito legal. E Itatiba tem um condomínio, vocês devem conhecer, que chama Quinta da Baronesa, que é um condomínio de alto padrão. Tem golfe, né? Tem lá golfe, né? São casas acima de 30 milhões e é casa de veraneio. Sim, eu tenho 2 lá, estão alugadas. Eu comprei uma no Pix ontem. Comprei uma no Pix, né? Eu quase comprei, faltou dinheiro. Quase. E como é muito próximo, né, da cidade, o condomínio, a gente começou a dar algumas aulas lá.
né? E lá foi o ponto-chave de virada para a minha carreira e para chegar onde a gente está hoje, né? Foi um dia que a gente começou a dar algumas aulas lá no condomínio e foi fazendo amizade com todo mundo, né? Eu falo bastante, então faço amizade com todo mundo. Perfil comercial. Eu vou falando, né? Não paro mais. E um dia a gente estava, eu lembro até hoje, a gente estava na academia nossa, era meio-dia, tava um sol de 45 graus. Sol para cada um. Tava. A nossa sorte é que a nossa academia era coberta, mas lá fora tava um sol. E na academia era eu, o meu sócio, e a gente tinha um outro professor que dava aula pra gente lá. E ligou desse condomínio que tinha um proprietário que queria jogar. Então eu lembro até, o meu sócio atendeu, eu lembro ele pegou aqui o telefone, ele falou, colocou o telefone no peito e falou, viu, tem um proprietário lá que quer jogar, mas eu não vou, tô cansado. Alguém de vocês querem ir? Eu falei, o professor estava com a gente, não quis ir, eu falei, eu vou. A gente cobrava acho que R$200 a hora, eu falei, vou, pra jogar tênis? Então, Pô, tá bom. eu peguei o carro e fui. Na hora que eu cheguei lá no condomínio, era na casa do proprietário. Porque geralmente a gente dava aula no clube, que lá dentro do condomínio tem um clube, a gente foi dar aula tinha uma quadra. Lá, cada terreno lá tem 3 metros quadrados. A casa desse cara tem 3 terrenos. Então 9 metros só de terreno. Só tem. É um negócio muito... grandioso. E aí chegamos na casa lá e eu, mania de abraçar todo mundo. Aí veio um cara inteiro de branco me receber. O imundo. Na hora que ele chegou, eu falei, é o proprietário. É o dono, era o mordomo. Chama o Luiz Felipe, o proprietário. Eu falei, ô Luiz Felipe, tudo bem? Abracei o cara, não. Eu sou o mordomo. O senhor Luiz Felipe tá esperando você na quadra. Eu falei, caramba, meu. E o mordomo chama Renato, inclusive. Meu xará. Aí eu falei, tá bom, né? Na hora que eu cheguei na quadra, tava lá, um cara um pouco mais velho, careca, cabelo branco, sunga, meia alta assim. Na hora que eu vi, eu falei, nossa. Entrei numa. Que beleza. Vou dar um pau nesse velho. Vou pôr 200 no bolso e vai embora, né? Aí cheguei lá, Luiz Felipe, tudo bem? Abracei ele, cara simpático. Ele falou, vamos bater uma bola. Vamos. Comecei a bater uma bolinha com ele, ele jogava bem. Ele falou, vamos fazer um set? Eu falei, vamos. Fiz um set com ele. Perdi. Eu falei, que velho, filho da mãe, cara, joga muito, né? Depois eu fui saber experiente, que né? Ele foi profissional. Aí ele falou, pô, Renato, eu gostei do jogo, você não quer vir amanhã? Eu falei, amanhã, vamos amanhã. Daí foi no outro dia. Falei, acho que era o sol, né? Foi no dia seguinte pra jogar com ele, Perdeu. Perdi de novo. Falei, caramba. E só que a gente começou a ficar muito amigo. Porque no dia seguinte que eu cheguei lá, eu já conheci o Renato. Então o Renato eu comecei a pegar amizade com todo mundo, lá com a família, com as filhas. E comecei a frequentar a casa dele sempre para jogar tênis. E um dia a gente sentou do lado da quadra, depois de vários dias que a gente estava jogando, ele me perguntou se eu queria ficar para almoçar. Beleza. Eu falei, você não quer ficar para almoçar? Aí eu pensei, Por que não? se esse cara tá... E tem uma coisa, né? A pior coisa que alguém pode fazer é me convidar, porque eu vou aceitar. Mas ele falou assim, o que eu pensei, né, na hora que ele me convidou para almoçar? Se ele tá me convidando para almoçar, é porque ele realmente quer que eu fique. Sim. Porque o que um cara, né... O patamar dele vai querer que Um instrutor de tênis. Fique lá para almoçar? É que ele quer que eu fique. Aí fiquei para almoçar. Aí eu almocei com ele, com a família. Daí depois de uma semana, vai ter aniversário da minha filha, você não quer vir? Vou. Vai ter isso, vem. Eu comecei a frequentar a casa e comecei a ficar amigo de todo mundo. E sempre tratando todo mundo igual, que eu acho que isso que foi a principal coisa. Né? Mesmo que eu conversava com o Renato, eu conversava com ele. Então eles percebiam isso. E aí um dia eu lembro que depois de ter jogado também, estava lá na quadra, ele me perguntou assim, Renato, você já assistiu algum torneio grande de tênis ao vivo? Eu falei, não, tão grande não, né? Eu joguei alguns, mas nada muito grande. Ele falou, você conhece o Brasil Open? O Brasil Open era na Costa do Sauípe. Costa do Sauípe. Eu falei, lógico que conheço, é o maior torneio do Brasil. Ele falou, o torneio é meu, você não quer assistir? Eu falei, pô, lógico que quero, tô de sunga já pra ir. Aí ele falou, então minha secretária vai te ligar e a gente vai se ver lá. Deu 2 dias, a secretária me ligou, Renato, quando você pode ir pro Sauípe? Quando você quiser. Marquei o voo, fui pro Sauípe. Quando eu cheguei lá, eu acho que foi meio que um teste que ele tava fazendo. Porque a gente chegou, eu jantei com ele com a esposa, e aí ele falou assim, ele me chama de Renatinho. Renatinho, amanhã vai chegar um convidado, você não leva de jogar tênis pra mim? Vai chegar outro convidado, você não leva de jogar golfe? Levo. Então eu tava meio que de férias lá, só que eu ia jogar tênis com todos esses amigos deles. Só que eu não sabia quem que eram os caras.
era o governador da Bahia, o presidente do banco, era só esses caras. Só que eu era, na época, isso foi em 2008. Nossa Então, época. tava na faculdade. Novão de tudo. Solteiro. Imagina, era cabeludo. Daí era argentino mesmo. Argentina. Aí eu chegava lá e as pessoas, a molecada que tava no torneio achava que era famoso. E eu pedia autógrafo. E eu achava chato não dar, né? Gastar Renato Guzmão. Tá bom, beleza. Assinava boné, tirava foto, né? E eu passei lá 9 dias se relacionando com todo esse pessoal. Puta, ia em festa, teve até uma festa, tava com eu convidado lá, né? Fazendo... Bem bolado. Ele leva o cara pra jantar. E eu ia lá, né? Pra ir de festa. Eu lembro que teve num resort lá, teve uma festa, ele falou assim, você não quer ir pra... Fui numa festa lá, lembro, do torneio, né? Do jogador, tudo. E eu tava com os patrocinadores. Aí, e eu não sou de beber, né? Ele falou, Renato, o que você vai tomar? Eu falei, vou tomar uma taça, sei lá, de alguma coisa. Chegou 2 garrafas, veio 2 garrafas de champanhe. Na hora que ele pediu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, se ele quiser rachar, eu tô... Uma água custa R$15, imagina essa garrafa. Imagina um champanhe, 300 pila no mínimo. Né? Eu lembro que eles, eu lembro que eu estourava, ele não conseguia, ele falava, estoura. Eu parecia o Ayrton Senna. Já que eu vou pagar mesmo? Eu não paguei. E depois eu fiquei lá 9 dias, quando a gente voltou, ele falou assim, o pessoal adorou você lá, porque a cultura da empresa era o pessoal um pouco mais velho. Então aquele cara que ia formal e que ia tratar tudo... Ele chamou eu lá na informalidade. Brinca com todo mundo. Cara, eu queria jogar tênis, sabe? Eles se divertiram. Ele falou, eu preciso de alguém igual você para trabalhar com a gente. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, nossa. Faz uma coisa? Bora. Fui. Então daí eu trabalhei com ele durante 4 anos, fazendo a parte de relacionamento dos eventos, da FIFA, ATP e Rede Globo. Que legal. Então, por exemplo, ia ter um torneio lá no Sauípe. Eu pegava os principais patrocinadores, levava eles até a quadra principal antes de começar o torneio e fazia uma clínica com o Guga. Então eu fidelizava. Ia ter um jogo Brasil e Argentina, no Morumbi. Eu pegava os principais patrocinadores, levava até o estádio, no treino da seleção brasileira, e o cara batia pênalti com o Neymar. Então esse era o meu trabalho. E aí foi quando eu tive a ideia de empreender. Boa. Que foi quando eu estava no condomínio, daí no meu condomínio, eu via as quadras de tênis vazias. E eu achava que era um absurdo. A quadra vazia, né, meu? Eu pensei, e se eu fizer o que eu faço dentro de um Brasil Open, fazer dentro de um condomínio? Em vez de eu trazer um atleta para o condomínio. Para quem mora aqui, ter a experiência de poder jogar com o atleta. Cheguei para o Felipe, tive uma ideia e eu vou tentar arriscar. Ele falou, acho que você deve ir e aqui você vai ter sempre a porta aberta. Então, o primeiro evento, até ele me ajudou. Ele que conseguiu, na época foi a Maria Esther Bueno. Nossa, finada. Lendária. A maior de todas. A Maria Esther Bueno conseguiu um patrocínio de mercado de luxo, porque era dentro do condomínio de alto padrão. E foi um sucesso. Na hora que eu vi que foi um sucesso, eu falei, é isso que eu vou fazer. Abri a empresa em 2011. Aí o último evento que eu entreguei lá com ele, que foi que eu tive que fazer o último relacionamento lá com os patrocinadores, foi quando veio o Federer Brasil, foi o Gillette Federer Tour. E daí eu montei a sete. Pô, vocês estão meio que falando grego pra mim, porque eu não manjo nada de tênis. O Federer é o número 1 do mundo. Eu não entendo. O Federer é a lenda. Talvez meu sobrinho entenderia, porque agora ele tá... Pedrão conseguiria. Pedrão estaria bem aqui escutando essas histórias, mas eu não entendo nada. Foi um negócio sensacional, né? Foi demais. E daí quando eu decidi montar a empresa, foi para trabalhar com eventos esportivos dentro de residenciais de alto padrão. Então, eu levava... Nadou de braçada, né? Porque não tinha empresa que fazia isso, né? Não, e outra, a região nossa aqui é carente muito disso. rica. Itatiba tem muito condomínio, Jundiaí, Vinhedo. Jundiaí mesmo, né? Jundiaí mesmo. Então eu comecei a fazer esses eventos e foi muito bom. Durante muito tempo. E assim, é um mercado muito bom de eventos, só que oscila bastante. A gente tem o clima que às vezes não ajuda. Então tem bastante variáveis, que é difícil. A gente não tem eu pelo menos não tinha uma estabilidade, né? Sempre assim. Tinha mês que tinha evento pra caralho. O gráfico você vê o gráfico, é assim, ó.
Só tipo o coração, né? Você tá meio morto. Só que você vai fazendo. O lucro era bom. Só que eu era muito novo, morava com os meus pais, então não tinha muita preocupação, né? Isso foi 2015, 2016. Vocês devem lembrar, começou a ter uma crise no país. E a primeira coisa que as marcas começaram a fazer foi cortar patrocínios. Né? Aí eu comecei a sofrer um pouco aí. Mas como eu estava no mercado de luxo, eles não sofrem tanto, né? Sofrem menos. Sofrem menos. Só que em 2018, na verdade em 2017, a gente fez um evento muito grande no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, onde a gente fez a transmissão ao vivo da final de Roland Garros e de Wimbledon. A gente colocou um telão gigante lá e transmitiu a final. A gente recriou a quadra central de Roland Garros, o camarote. Legal. Então eu tive o buffet oficial de Roland Garros. O mesmo menu que servia em São Paulo, a gente serviu o mesmo menu que servia em Paris, a gente serviu em São Paulo. Roland Garros é um grande slam. Sim. É legenda para o Vacari. Roland Garros é um dos 4 grandes slams. Pelo menos isso eu sei, né? Que é um dos top, é o principal mundial. Né? Não, de Saibro é o principal. E daí eu comecei a perceber um movimento que as pessoas estavam mais preocupadas em tirar foto e filmar o evento do que realmente viver a experiência. Então eu falei, opa, a gente outro gatilho. Prestar atenção. Outro gatilho. Porque eu acho que isso aqui vai até dar um corte. Eu tenho uma coisa que eu acredito que assim, o empreendedor ele tem que saber enxergar as oportunidades, mas ele não pode ser oportunista. Exato. Né? Então, é enxergar a oportunidade e assim, eu tinha um técnico que ele falava assim, a oportunidade é igual um cavalo de rabo branco. Ele vai passar uma vez, se você conseguir pegar, você pegou, se não pegou, não pega mais. Então eu comecei a perceber que as pessoas estavam mudando o comportamento. E nesse meio tempo, a Marcela, minha esposa, ela começou a fazer parte me ajudar nos eventos. Ela trabalhava com o pai dela, mas ela começou a me ajudar, ela é mais nova. Ela é 8 anos mais nova do que eu, então já é do digital. Já é nativa. E eu sempre fui essa cabeça de... mais analógico, vamos dizer. Velho. Mais tete a tete. Né? Conversar e tá lá, relacionamento. Ela não, ela já é digital. Então, a gente começou a perceber isso, que as pessoas estão mais preocupadas em fazer selfie do que tá lá. E o patrocinador do nosso evento começou a perguntar pra gente se a gente não conseguia fazer o Stories no dia do evento. Você não consegue fazer o Stories pra gente no dia que você vai estar lá rolando o evento? Aí a gente começou a acho que tem uma oportunidade aí. E aí em 2018 a gente pegou 4 clientes para começar a fazer a parte do digital. A Marcela, minha mulher, ela é uma digital influencer. Né? Hoje ela está mais focada na empresa, porque a gente teve um crescimento muito grande, então ela está mais focada lá. Mas ela fala bastante em esporte, ela tem quase 40 mil seguidores, mas ela tem um engajamento muito alto. Ela chega a bater mais de 1 milhão de impressões semanais. Então que legal. E ela veio com esse know-how, né, ela sabe como postar, como escrever um stories, como fazer uma legenda. Então a gente começou a perceber que tinha essa oportunidade no mercado. Ela criou uma metodologia, parou de trabalhar com o pai dela e veio trabalhar comigo. Aí nasceu a 7. Daí nasceu a 7. A empresa nasceu como Septim, que é 7 em lituano, porque minha família é da Lituânia, e 7 é o dia que eu nasci. Só que daí o meu também. Eu nasci 7 de outubro. 7 de abril. E aí, quando a gente decidiu mudar pro digital, a gente encurtou o nome. Porque eu ia falar assim, manda um e-mail pra mim. Não chegava nunca. Renato, bom você falar isso, porque o empreendedor tem que ter uma preocupação gigantesca com o nome. Também, lógico. Por quê? Né? Você é da publicidade, nós somos da publicidade, né? Quando às vezes a gente tem algum nome que faz muito sentido pra gente, ele é excelente pra de repente resumir aquilo que a gente sente do negócio. Porém, ele pode não ser operacionalmente legal. Ou pela fala, ou pela escrita. Quantas vezes as pessoas criam um nome pensando que vai dar sucesso, só que daí tem dificuldade no telefone na hora de passar um endereço de um site, na hora de você passar uma rede social, e você de repente... a gente tem um case muito legal disso, que é daquele shampoo Head and Shoulders. Head and Shoulders. Né? Eles tiveram, né, tudo bem que quando eles vêm para o Brasil, né, talvez o nome no estrangeiro, ok, Head and Shoulders. Mas e para o brasileiro comum falar Head and Shoulders? Tanto que eles tiveram uma campanha, eles tiveram que pagar uma baita de uma grana
uma bala para fazer uma campanha contratando aquele cara lá, o Joel Santana, se não me engano, né? Pra fazer... Que é o cara que falava inglês enrolado em bromation, né? E ele fazia aquela paródia, head shoulder. O que é? Porque no Brasil, né, o pessoal ia lá até para comprar o Head and Shoulders, mas não sabia falar, me dá um clear, que era mais fácil de falar. Então, né, o nome é importante. Se você não pensar nisso, ou você tem uma bala na agulha para poder martelar isso. Porque né? se você não pensar nisso, você vai ter um tempo, dinheiro e recurso para utilizar para orientar e educar o seu consumidor a respeito da sua marca. Se você tivesse ido pela Sept, cara, o que ia ser muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Conseguir criar uma cultura. Hoje é muito fácil, Sete. E na época, escreve Septini, mas se lê Setini. Então ninguém sabia nunca falar. Mandei Renato@Septini. Tinha só letra SEPTYNI. Pode não ser de cabeça. E mesmo assim. Mas mesmo assim, a pessoa é M ou N. Daí você tem que falar N de navio. Y de yellow. Pô, era. E às vezes não chegava mesmo assim. Mesmo assim. Daí quando a gente mudou, a gente cortou. 7, porque tem a ver com a história. Número, tem a ver com o esporte de que eu, né? O esporte que eu nasci no esporte. E ficou um nome bonito. Sim, bem legal. Curto, fácil memorização. Exatamente. Muita marca também usa esse. Tem algumas marcas que estão usando essa coisa de reduzir, né? Então, a Caterpillar, por exemplo, é um exemplo, né? Que hoje é CAT. Né? Tem a Riachuelo também, que era grande, agora ficou... Richelieu. Virou um RHC, uma Magazine Luiza, Magalu. Então tem essa... Simplificar. O Nubank usa Nu. O roxinho. Então a gente... Renatão, mas e aí, qual o principal... Histórias, perrengues, dificuldades, o que você viveu aí nessa migração entre sair... Pelo que eu entendi da sua história, nesse primeiro momento dos eventos, né, enquanto você estava ainda, né, você não era empreendedor, mas era meio CLT, porque tinha os parceiros ali e tal. Quando você vem para 7, aí é a tua bagagem, é teu peito, fala assim, agora vamos. Qual a principal diferença e os principais perrengues para essa virada aí? Eu falo que 2011 até 2018, eu não tinha sentido muito o peso do empreendedorismo. Porque eu morava com os meus pais, então, lógico, a gente tinha uma receita legal, mas a receita que eu tinha era pra mim gastar como eu quisesse, foi o que eu queria. Mas daí quando a gente mudou pra 7, a Marcela veio comigo, e foi muito difícil, porque assim, eu sou de Itatiba, então quando eu casei, mudei pra Piracicaba, então um mercado totalmente novo, pessoas que eu não conhecia. Aí eu fui... Começou do zero, né, cara? Praticamente do zero. Não tinha cliente, então foi muito difícil. Assim, a gente passou muito perrengue. Tudo. Perrengue financeiro, perrengue de não conseguir cliente, das coisas não parece que não vai. E é aquele negócio, né? Que eu falo que o esporte ensina muito. Resiliência. Disciplina. Teu foco e vai ter que ser... o tênis ensina isso, é muito ponto a ponto. Você não pode pensar no ponto que você perdeu e nem no ponto que você vai jogar daqui a pouco. Você tem que pensar no que você está agora. Sim. Então foi isso. Mas assim, teve quando eu lembro que quando eu mudei para Piracicaba, levei a empresa para lá, eu fiquei numa sala dentro da empresa do meu sogro. A gente conseguiu uma coisa. Aí até meu sogro sempre incentivou muito a gente. Falou assim, acho que na hora vocês pegarem um escritório. Aí eu fui ver o escritório. Na hora que eu vi o escritório, era o escritório do meu sonho. Tinha 40 metros quadrados. Era a coisa mais linda, assim, da vista pro estádio do 15 de Piracicaba. Oh, meu Deus, Barão de Serra Negra. Maravilhoso, assim, né? Só que eu lembro até hoje, o aluguel custava R$1.500. Barato até. Da hora que eu vi, mas pra mim, na época, na hora que eu falei, nossa, como eu vou pagar isso, cara? Eu falei, uma coisa... Vamos dar um jeito. Taca-lhe pau. Tanto é que no primeiro mês não consegui pagar, nem no segundo. Meu sogro que pagou pra gente. Depois o negócio começou, aí como o Marcelo é influenciador, a gente não tinha móveis. Aí a gente fechou com uma marca de planejado, permuta. Eu falei, eu devia ter mandado as fotos. Tem a foto nossa lá, propaganda, tudo, né? E essa foto a gente guarda até hoje, porque ela significa muito pra gente, né? Sim. Naquela época lá. E eu lembro que quando a gente ia fazer reunião com um cliente que era um pouco maior, que era assim, possível cliente, a gente tinha os móveis. Eu lembro que ela mandou uma mesa
que era um conjunto assim, que ficava eu e a Marcela, e tinha uma ilha com 3 lugares, uma mesinha de reunião. Aí quando a gente ia marcar reunião, eu marcava sempre na hora do almoço. Eu pegava um monte de computador que a gente tinha lá antigo, eu abria os computadores, pegava papel, dava, e marcava na hora do almoço, a pessoa jogava, pô, o pessoal foi almoçar, vamos, e falava, não tinha ninguém. Era eu e a Marcela. Cara, que legal, sabe por quê? Quando eu abri a primeira agência, lá atrás, cara, 2007, eu lembro que crianças não façam isso. O que a gente fez, né? A gente tinha um cliente grande, cara, uma multinacional que veio fez uma proposta com a gente, e eu lembro que na época o gestor falou assim, olha, Emerson, gosto das ideias de vocês, gosto da proposta, mas eu preciso ver se é tudo verdade. Então eu preciso ir visitar vocês. Eu lembro que foi uma correria, porque até então, lógico, hoje está normal trabalhar home office, mas naquela época a gente fazia tudo da nossa casa mesmo, então a gente não tinha um lugar físico. O que a gente tinha? Comunicação, cada um fazia a sua parte, a gente agrupava e mandava. Aí quando ele falou pra gente que ele até fecharia com a gente, mas dependia do espaço físico, cara, correria, daí vamos alugar uma casa, alugamos uma casa, compra móvel, faz o rateio ali, e eu lembro que... E no risco dele não fechar, né? No risco dele não fechar. Mas aí que tá, quando você vai empreender, o risco tá embutido. O risco tá embutido. Quem garante que vai dar certo? Sim. Né? Mas você precisa acreditar na tua bala, naquilo que você tem para oferecer e viver aquela experiência. Quando eu falo para você que a minha frase é melhor um visto do que eu em si, porque hoje, se tivesse dado errado, eu ia estar feliz. Nasceu aí nessa citação aí. Eu ia estar feliz comigo mesmo de ter tentado. Sim, agora, eu acho que a pior decepção é você poder saber que você podia ter feito e não fez. E eu, Emerson, eu não consigo passar por isso. Eu prefiro fazer, ver o que dá. A gente aprende, que se falhar a gente aprende, se der certo, amém, né? E eu lembro que a gente montou lá o escritório, fez a nossa agência lá, só que daí faltava um fator, o humano. Assim, viu? E agora? A gente precisa povoar isso. Eu lembro que a gente fez um pouco diferente dessa história, Renato, porque na época a gente chamou irmão de um, cunhado de outro, tudo figurante. Tudo figurante. Não façam isso, crianças, não é o certo. Mas eu lembro que a gente chamou e aí a gente como sócio estava presente na reunião, a gente tinha uma sala de reunião bacana, a gente montou um espaço bacana. Só que a gente tinha ali o pessoal que estava em outros PCs, em outras máquinas, figurando como se fosse ali nosso parceiro, fechamos. A produção, certo. A agência trabalhando. Cara, e foi aí que foi o estopim para dar certo, né? Então você contando essa história de abrir os computadores mesmo, cara, me veio aí uma memória boa. Mas eu tenho uma história assim também aqui, acho que eu não sei se eu já contei aqui em um dos episódios, mas assim, a gente quando começou aqui era uma barraca, né? Era uma barraca e aí teve um perrengue que a gente teve lá e choveu, molhou, quase a barraca voou tudo e tal. Enfim, e aí tinha um monte de hambúrguer na chapa, entregas de delivery, né? Só que ninguém sabia, porque como a gente construiu uma marca bacana, né? Tinha um cardápio muito bem feito, a gente se preocupou muito com o naming, né? da empresa, com o marketing, a gente é da área, né? Então a gente teve essa preocupação, mandei fazer um panfleto bonito, com papel diferente e tal. E aí eu lembro que uma vez, cara, a gente perdeu, acho que tava com umas 4 entregas, e ninguém sabia que a gente estava numa barraca no quintal de casa, né? No quintal de uma casa. E eu tive que ligar, a barraca estava inundada, a gente estava com tanto assim de água na laje, teve que cancelar, hambúrguer molhou tudo, cara, de fritadeira, e eu tive que ligar um para um, falando, olha, pessoal, tudo bem, boa noite, nós estamos com problemas elétricos das nossas instalações. Era lá, instalações, cara, era lá. Era o que a gente tinha, mas, né, você tem que, às vezes você tem que parecer mais, né, por mais que não seja certo, talvez, mas você já tem na mente, meu, você é mais, você pode aquilo, muitas vezes você vai ter que dar essa não, essa esse traquejo aí, essa floreada. Mas não é assim, mas você está tentando você tinha suas instalações. Sim. Entendeu? Era uma barraca, mas tinha. Aquele lá eram nossos parceiros. Entendeu? Aquela lá eram suas máquinas. Sim. Só que a gente precisa, às vezes, para conquistar espaço, quanta gente não vende para depois correr atrás para entregar? Com certeza. Você faço. Só que você não fazia, mas assim, não, agora eu vou fazer. Eu arrumei um cliente que está disposto, eu vou me esforçar para entregar isso. Sim. Então o empreendedor, ele luta
todo dia com o incerto, ele luta todo dia com aquilo com as oportunidades. Se você pegar a história do Renato, ele contando, ele fala assim, tem uma oportunidade aí, tem uma oportunidade aí, tem uma oportunidade aí. O espírito empreendedor é isso, é você olhar a todo momento para o negócio e falar assim, peraí, estamos fazendo muito bem isso aqui que nós estamos fazendo, mas tem uma oportunidade aqui. É isso aí. E aí fazer uma decisão, muda ou não muda, adapta ou não adapta. E falar sim, né? E falar sim. Vamos. Vai. E você sentiu isso aqui. Olha, começamos com uma linha de lanches, daqui a pouco a gente amplia o cardápio, daqui a pouco a gente insere drinks, né? Eu comecei consultoria e gestão empresarial, daqui a pouco oportunidade de mentoria, né? Daqui a pouco oportunidade de juntar mentoria com comunicação digital. As coisas vão aparecendo, né? Vão aparecendo. A partir do momento que você está ali trabalhando, fazendo, cara, as coisas vão... É porque eu falo assim, se tivesse tudo de uma vez... Às vezes você não consegue abraçar. Não consegue. Então parece que o negócio ele vai se encaixando de uma forma, cara, que, a hora que você olha para trás e fala assim, cara, aconteceu exatamente da maneira que tinha que acontecer. Né? Porque e no tempo certo, porque talvez se viesse a oportunidade de hoje, 3, 4 anos atrás, você não estava preparado mentalmente, psicologicamente, conhecimento para viver isso aí, né? Sim. E muitas vezes a gente se frustra, né? Fala, pô, não deu certo, mas cara, será que era realmente aquele momento que era para dar certo aquilo? Né? Eu acho que tudo é uma construção. Exato. É um passo de cada vez, você vai construindo, vai sentindo. Eu acho que o empreendedorismo é muito isso, é muito feeling, né? Aí é confiança, você vai, né? As pessoas, porque, quando você é empreendedor, seja qualquer ramo, você acaba meio que sendo conhecido ali, né? Você vai trabalhando na tua reputação. Eu falo, tem um cara fala do Rick Chester, já falei dele em outros episódios, né? Mas ele fala assim, cara, quando ele fez o sucesso dele, que ele conta a história dele, vai pegar no água, você tá reclamando da vida? Vai lá, pega R$10 emprestado do seu amigo, pega lá, paga, compra lá um fardinho, vai lá, vende, paga outro, aí você pega esses R$10 e paga o teu amigo, porque é importante você manter as portas abertas. Então você vai construindo uma reputação que pro empresário, cara, é importante. A gente tava falando também em outra entrevista também, de você pagar o fornecedor, porque no começo ninguém confia em você. É isso daí. Ninguém confia. Quem que vai querer vender para você, vai alugar um negócio para você se não conhece você direito? Quem vai querer vender pão fiado para mim, né? Ou carne fiado para mim se não me conhece? Agora, quando você tem 6 anos de mercado, o cara quer vender para você. Não, te dou 30 dias para você pagar. É diferente quando você começa. Quando a gente precisou aqui no começo, precisei de Itaú, por exemplo, banco. Não tem uma linha de crédito e tal. Não tem. Agora chove. Não, os caras agora ligam. Não, eu tenho um empréstimo. Tá vendo, Itaú? Linha crédito, não, tem uma linhazinha, não. Agora a gente entendeu? Mas então é importante. O mais legal disso que você tá falando, né? É que a gente tem que viver o momento mesmo, né? Porque assim, no momento que você tá pequeno, lógico, vai ser tudo mais difícil para você. Mas quando você vai crescendo, é importante você não esquecer a origem, de onde você veio, né? Para você entender as dificuldades, os perrengues, mas você também tem que... Não é arrogância, mas você tem que entender o tamanho que você é. Sim. Porque você ganha poder de negociação. Você tem que entender o tamanho que você é. Então, se naquele momento você já representa um patamar X, você tem que entender aquele tamanho para também falar assim, viu, eu mereço agora usufruir do tamanho que eu tô, né? Porque senão você vai viver sempre ou numa falsa expectativa. Ou você está acima do que você está, ou você superestima ou você subestima. Né? Então, na verdade, é você se posicionar. Renatão, ecossistema. Então, assim, você me falou no início lá que era... Então, vocês, quando você fala de ecossistema, pelo que eu entendi, é uma junção de forças, onde são outros parceiros ou outras pessoas que, de repente, têm habilidades distintas... E vocês entregam isso junto, é isso? Isso. Como funciona o ecossistema? Foi uma outra oportunidade que eu enxerguei no mercado. A gente cresceu muito rápido quando a gente focou na rede social, a gente consolidou essa nossa metodologia. Então, de 2019 para 2020, a gente tinha 4 clientes, a gente foi para 40. Aí veio a pandemia, aí aquele desespero, você fala, a gente de 40 foi para 85. Caramba! Então foi um negócio que assim, tanto é que a gente tinha lá contei hoje essa história numa reunião, eu tinha um sino, fechava um cliente e batia o sino. Legal. Todo mundo, fechou o cliente. Chegou uma hora, eu tive que parar de bater o sino, porque gerava um gatilho negativo. Negativo, eu falei, meu Deus, mais trabalho. Puta, quem vai fazer? Tem que contratar. Então,
foi uma loucura. Só que onde que chegou o ecossistema? Quando eu vi que eu ia crescer lá atrás, eu falei assim, eu quero crescer sólido. Então a primeira coisa que eu fiz, eu vou investir eu vou ter alguém financeiro, fluxo de caixa. Boa. Principal coisa, fluxo de caixa, jurídico e a parte contábil. Eu vou crescer sólido. Então todo esse crescimento que a gente teve foi muito sólido. Eu tenho meu histórico financeiro lá de trás. Então a gente tinha 4 clientes. Então eu tenho um crescimento muito legal ali. E sempre é fluxo de caixa. Meu sogro me ajudou muito nisso. Sim. Né? Porque meu sogro é empresário, então ele falou, fluxo de caixa é o rei. Fluxo de caixa é o rei. Então eu cresci com isso. Então a gente cresceu muito sólido. Uma coisa que a gente teve o efeito colateral desse crescimento rápido foi pessoas. Né? Agora a gente está com um time maravilhoso lá. Hoje nós somos em 35. Caramba. É bastante gente. Então a nossa sede fica em Piracicaba, mas a gente tem uma parte da equipe que fica no escritório de São Paulo. Quantos clientes? Hoje a gente diminuiu o cliente, porque também quando a gente vai crescendo, você vai todo mundo. Sim. Agora, quando a gente começou Dá uma filtrada, né? Dá uma a gente filtrada. começou a diminuir o cliente proposital e pegar clientes maiores. Hoje tem bastante cliente de grande porte. Né? Então, a gente cresceu sólido. Então, a gente teve um problema com a equipe, porque a gente passava na rua, vai. Sabe fazer Instagram? Sim. Vai. Então, teve isso, mas agora a gente já está com uma equipe muito boa, uma equipe sênior, então conseguimos mudar isso. Sim. Mas é tudo uma construção, né? Mas é onde eu vi a oportunidade do ecossistema. Eu comecei a perceber que no mercado de comunicação, marketing, geralmente o empreendedor ele está na operação. Exato. Ele não consegue, ele é muito bom no que ele faz, às vezes no design ou numa campanha, ele está atrás. Então ele não tem tempo de crescer. Quando eu vi isso, eu falei, opa, eu vou começar a ser uma incubadora. Porque a gente tomou muito na cabeça também com o fornecedor. Então tinha lá um estúdio de foto e vídeo que atendia a gente. Pisava na bola, deixava na mão. Ele atendeu muito bem. Até ele fazer o nome dele em cima da gente. Aí chegou para ele e falou, quando o senhor me atender, tchau. E aí eu fiquei a pé. Né? Então, eu sou muito a favor do relacionamento, sabe? Acho que o relacionamento é total. Tudo. É onde a gente está até hoje. É por causa do relacionamento. Então, eu falei, esqueci uma coisa, ao invés de eu ter o parceiro, eu vou ter uma porcentagem dele. Então, o que é o nosso ecossistema? A gente identificou quais são empresas que a gente tinha dificuldade em ter perto, porque hoje a gente trabalha com gestão estratégica de rede social. Uma coisa que está totalmente ligada a isso é a parte de tráfego pago e performance. Então, a gente tem hoje identificou uma empresa, parceira nossa, que era parceira, e a gente acabou tendo uma porcentagem lá dentro, e a gente faz toda a parte de gestão administrativa, ajuda no comercial. Então, hoje o empresário que está lá, ele consegue fazer o negócio alavancar, está voando, porque eu dou espaço para ele crescer. Mesma coisa no foto e vídeo. A gente tem um estúdio hoje que a gente é sempre um minoritário, mas ele ele é nosso. É minoritário, mas é. E outra, uma coisa vai se interligando. Então, o nosso ecossistema, a gente tem uma parte de endomarketing. Então, hoje, quando eu chego num cliente, eu não quero vender tudo. Eu quero ver o que faz sentido para ele. Mas, se ele precisar de tráfego pago, eu tenho uma empresa especialista que vai entregar. Então, ele vai ter o melhor serviço. Porque nós somos, eu falo, por isso que nós não somos agência. Que tem aquelas agências que falam, sou 360, faz tudo. Não, a gente não faz tudo. Agência 360 que entrega tudo, que faz tudo, mas você pode ser o ecossistema, pelo que eu entendi, entendemos a sua necessidade e vai ter alguém bom para fazer. Exatamente. É isso. É isso aí. Então, a gente começou a criar esse ecossistema, a gente está desenvolvendo ele agora. Já estamos com 4 parceiros desse ecossistema. Boa. E é só o começo. Mas assim, não é fácil, né? Na prática assim é muito bonito, né? Você, assim, não é que você é dependente, mas para você ter sinergia de mercado com outras empresas é fundamental. Exatamente. E, por exemplo, o nosso ecossistema, a ideia é que ele se alimente, porque e essa empresa de tráfego pago, por exemplo, ele tem cliente que não é nosso cliente, né? Mas tem cliente nosso que é cliente dele. Na verdade, tá ligado, né? Então, tudo ligado. Foto e vídeo. Às vezes, eu tenho um cliente, um hotel em São Paulo, ele tem necessidade de ter foto e vídeo. A SET tem um braço que pode entregar foto e vídeo para ele. Que o nosso endomarketing está lá dentro, que entrega, que compra o nosso próprio produto. Então, a gente consegue... Então, hoje, por isso nós somos um ecossistema de marketing voltado mais para social. A gente faz
parte de comunicação dirigida, né, e marketing, tudo, mas hoje o foco é voltar para conteúdo mesmo e sempre foi relacionamento. Desde quando a gente começou lá no marketing esportivo, dentro de residenciais de alto padrão, que era para a marca se relacionar com o proprietário ali, colocar a marca praticamente dentro da casa da pessoa, relacionamento. E hoje a gente faz a mesma coisa, relacionamento, só que de maneira digital. Que legal. Esse negócio aqui que a gente fala, né, quando a gente está falando para o empresário, né, para o futuro empreendedor, esse negócio de marketing funciona mesmo, cara? E não é que se fizer bem feito o negócio... Não é, né? Eu brinco porque assim, o Emerson, ele me enche o saco, né, porque às vezes... Muitas vezes, né, que nem o Renato falou agora, né, a gente fica muito focado. Eu sou publicitário de formação e sou pós-graduado em marketing, então... Às vezes quando você vai para a parte de operação de uma hamburgueria, por exemplo, no meu caso, a gente acaba não conseguindo fazer tudo. Você não vai conseguir fazer um marketing bem feito. E às vezes, né, quando eu conseguia dar aquele passo, fazer aquela ação de marketing, o Emerson sempre me zoava. E não é que marketing funciona mesmo? Porque assim, eu acho que eu falo, né, cara, quando um cara quer empreender, é muito importante ter essa verba separada, né, cara? Porque se você não é visto, você não é lembrado, né? E o marketing é tudo, né? É tudo para a empresa, né? Vamos dizer... É assim, ó, eu acho que a primeira estratégia de qualquer negócio é a visibilidade. Você tem que ser visível, porque se você não está visível, não tem disputa. Né? Vamos pegar pro tênis aí. Se você não está no torneio, você está sem chance. Entendeu? Então você tem que estar na chave do torneio. Senão você não tem chance nenhuma de ganhar algum título. Então, a primeira grande estratégia é da visibilidade, de você... aparecer. Não, ser relevante a ponto de ser considerado. Tem que ser considerado. Sim. Ser considerado significa que a pessoa lembra que você existe, o que você faz, a ponto de cogitar o teu nome numa proposta. Exato. Né? Você como é um caminho, né, cara? Você como hamburgueria, né? 380 outras hamburguerias, mais fora as outras opções que a pessoa tem de se divertir e de comer. Sim. Né? Mas você tem que estar com a sua... batendo ali, o marketing, ser lembrado para ser cogitado de, olha, talvez nessa noite a Love Burger é a melhor opção para a gente viver ali aquela experiência. Eu, como empresa, eu tenho que ser lembrado. O Renato, como empresa, tem que ser lembrado. Então, a nossa primeira grande tarefa é cuidar tão bem da nossa marca a ponto dela ser cogitada. Exatamente. E aparecer, né? Ser cogitado já é uma grande coisa, já é uma grande vitória. Né? Já é uma grande vitória ser cogitado. E pegando a história do Renato, cara, como você parou de ter apagão, né? Parou de ter apagão. Porque você falou assim, ó, eu amarelava. Eu falei assim, ó, você começa a ter o começo da história do Renato, você olha, cara, leão de treino. Leão de treino. O que é o leão de treino no empreendedorismo? Fazendo uma simbologia aqui. Muitas pouco papel, nenhuma prática. Esse é o leão do empreendedorismo, o leão de treino do empreendedorismo. É o cara que chega aqui pra você e vai falar assim, cara, tem uma puta ideia pra ganhar dinheiro, dá pra estourar no norte. Cara, então põe no papel. Aí você já faz uma peneira, poucos põem no papel. E dos que põem no papel, põe em prática. Aí a peneira fica mais... Então, que bom que o Renato, pela história dele, conseguiu vencer essa barreira de ser um leão de... Não ser só leão de treino. Mas de estar aí no dia a dia, no jogo. E porque assim, mercado é jogo, né? Mercado é jogo todo dia. Ponto a ponto do dia, né? Ponto a ponto. Ponto a ponto do dia. Renatão, planos e objetivos futuros da empresa aí, pra gente já para a parte final da nossa entrevista. Um plano que a gente tem agora é consolidar esse ecossistema. E agora a gente está finalizando nosso pitch aí também para a gente abrir a primeira rodada de captação. Boa. Vai fazer onde? Pira? São Paulo? É São Paulo. Tem que ser São Paulo. Né? A primeira rodada de captação, já estamos com tudo pronto aí. Tem uma empresa muito boa assessorando a gente nisso, de confiança. Então, montou nosso pitch, estamos só fazendo os últimos ajustes e vamos começar a apresentar para o mercado. Legal. Então, esse é o próximo passo. Para a gente poder ter verba, para a gente poder dar uma capitalizada ali para... E também conseguir fazer mais aquisições. Tem mais outras empresas do ecossistema. Sim. Né? A ideia nossa não é só pegar empresas fazendo o que eu não faço, ou que agrega. Não, eu quero pegar empresas que fazem o que a Sete faz, só que em outro lugar.
que daí eu tô lá. Sim. Então, De alguma forma você tá lá. Exatamente. Uma forma melhor de você expandir, né? De você colocar o teu método, o teu sistema em outras regiões. O bom desse ecossistema é que é uma forma de não crescer sozinho, né? Você está crescendo com outras pessoas crescendo, né? Às vezes uma pessoa cresce e te leva, e às vezes você cresce e leva alguém. Né? Eu falo, cara, é colaborativo, né? Colaborativo, né, cara? Acho que a gente, como ser humano, a gente ainda não chegou àquela coisa, né? Cara, é todo mundo, cara. Todo mundo tem que se ajudar, se autoajudar, né? É um ecossistema. Um ajuda o outro e todo mundo cresce junto, né? Então, acho que tem muita gente, às vezes, que só quer o dela, né? Só quer pra ela, quer pra ela, quer pra ela. Até quando? Às vezes ela estoura, pode ser que ela ganhe muito dinheiro. Mas será que... Mas a gente tem que vencer isso, né? Reza a lenda que todo mundo quer te ver bem, mas não melhor do que ele, né? Existe essa lenda, né? Todo mundo quer ver você bem, mas nunca melhor do que ela. E aí a gente tem que parar com isso um pouco, né? Pô, a vitória do outro, a gente tem que comemorar também, tem que celebrar. Se alguém chegou num ponto mais alto que você, cara, que bom que você chegou. Que legal. Né? E é um respeito que o esporte dá, né? O esporte dá, fala assim, puta, cara, vamos pegar aqui, né? O Federer. Mano, é lógico, o cara deve ficar puto de perder sempre um jogo pra ele, mas deve olhar pro cara e falar assim, mas eu joguei com o cara. Eu consegui disputar um torneio com ele, eu consegui estar numa batalha com ele quase. Cara, isso também é uma honra. Se você está no mercado, tudo bem, às vezes você tem 1, 2, 3 players ali que são, né, fora do comum, fora da curva. Mas só o fato de você estar disputando aquele mercado com ele e poder interagir já é uma vitória. E é uma coisa que a gente faz pouco, né? Que é celebrar as pequenas vitórias, né? Celebrar as pequenas conquistas, a gente saber que, tudo bem, o caminho ainda é longo, mas pô, eu tô conseguindo ali pelo menos... ter um pouquinho de atenção, cuidado e carinho por aquilo que eu já conquistei. Isso daí. Né? Por que eu tenho que olhar só pra frente, pra onde eu tô indo, e não posso de repente celebrar e falar assim, de onde eu saí, né? Não, exatamente, cara. Acho que o esporte ensina muito isso, sabe? A você perder, a ganhar. Exato. A você entender que um dia você vai estar bem, outro dia você não vai estar tão bem. E que às vezes não é porque você perdeu que você não deu o seu melhor. É isso daí. Né? O esporte ensina isso. Né? Você perdeu aquele jogo, é um jogo. Você deu o seu melhor? Ok, você venceu a primeira barreira, que é oferecer o teu melhor. É isso daí. Agora, se o outro que você estava disputando foi melhor que você aquele dia, parabéns, vamos aprender com isso. E uma coisa que eu acho que assim, que eu aprendi com o Guga isso. Ele contou uma história que pra mim ficou muito marcada, que assim, a primeira vez que ele jogou com o André Agassi. Voando. Na hora que ele entrou pra jogar com o André Agassi, ele contou pra mim essa história. Ele falou assim, o Larry falou pra mim, Guga, não fica olhando pra quem tá do outro lado, faz o seu jogo. Joga o jogo. Porque senão já intimida o cara, né? Ele falou assim, tá bom, vou fazer meu jogo. Ele entrou na quadra, ele abaixou a cabeça, na hora que ele olhou pra receber o saque, o André Agassi sacando. Eu falei, não tem como, é o André Agassi, né? Mas aí, na hora do meio do jogo, ele fez o jogo dele, ganhou. Ele ganhou? Ganhou. Então assim, por quê? Ele não ficou olhando o que o cara tá fazendo. Foca no que o cara, você tá fazendo. Foca no seu melhor e não no melhor do outro. Entendeu? Lógico, benchmark é uma coisa de referência, a gente vai olhar para grandes negócios, para grandes empresas e vai ver o que está sendo bem feito e a gente pode ali ter como uma referência, mas não é calçar o sapato do outro. Exatamente. Muito pelo contrário. É você saber o sapato que você tem, dar uma melhorada aqui, porque você já aprendeu ali. O que te incomoda, o que se vai bem. Né? Renatão, fechando aí, então deixa uma mensagem para o nosso público, então para quem está assistindo a nossa entrevista hoje aqui, para quem está com uma ideia de empreender, para quem pode estar passando por algum medo, ou algum desejo, ou colocando uma ideia no papel, o que você aconselha? Por que empreender é legal? Legal. Bom, a minha dica para quem está começando a empreender é que assim, muitas vezes a gente vai se sentir sozinho na hora de empreender. Porque geralmente o empreendedor está pensando lá na frente, é uma visão que ele tem ali, então ele vai se sentir muito sozinho, mas a gente nunca está sozinho. E é uma coisa também que o esporte, hoje o esporte atual que eu pratico, que é o triatlon, ele ensina muito. Né? O tênis também me ensinou bastante disso, que o triatlon ele é uma modalidade individual. Na hora que eu tô lá, na prova, na corrida, sou eu e eu mesmo ali. Só que para eu chegar até lá, eu dependo de muitas pessoas. Eu dependo de um treinador, de um nutricionista, de um médico, de um fisioterapeuta. Então é uma série de pessoas que está comigo para conseguir fazer eu chegar naquele objetivo. Então acho que o empreendedorismo é isso.
você vai se sentir sozinho, mas você não tá sozinho. Vai ter sempre gente do seu lado que vai conseguir fazer você chegar onde você quer. Muito bem. Show de bola. Eu pensei que triatlo era fácil, eu ia sair escorrendo ali agora, pegar a bike lá em casa e sair na Mas grama. você sabe que todo empreendedor, ele é triatleta. Porque no começo ele sozinho mesmo, ele pedala, ele nada, ele corre. Eu vou te falar, eu treino uma média de 2 horas, 3 horas por dia. Então hoje eu já pedalei. 6 da manhã eu tava pedalando. Então tenho 2 treinos por dia geralmente. É uma loucura. Só que na hora que eu chego pra trabalhar, eu tô cansado, mas sabe aquele cansaço gostoso? A gente sempre fala, cara, quem terapia, quer empreender, cara, sempre o corpo tem que estar em ordem, né, tem que ter cara? a válvula de escape. E na hora que você tá sozinho... Corpo, mente e espírito, né? O corpo tem que estar... Se você tá mal da cabeça, cara, pô, vai correr. Pega uma bike, vai dar uns porradas no saco de pancada, acha uma modalidade que gosta, porque é importante extravasar essa energia que às vezes não é fácil, cara. E empreendedor não é só mente, é corpo também. Então se a gente não cuidar bem do nosso corpo, que é a nossa morada... Nossa máquina, né? A nossa morada, não né, vai, cara? não vai funcionar. Né? Às vezes o cara não faz nada, né? Só fuma, bebe, come... Não precisa fazer um triatlo, né? Que é uma mas loucura, né? Mas é bom você cuidar bastante. Não precisa ser fazer um crossfit. Cada um tem que se achar onde mais se adapta. Mas faz alguma coisa pro teu corpo, porque isso alimenta a mente. Né? E te dá... cara, esporte é uma coisa que te dá muita disciplina. É tão gostoso você aprender a ganhar, perder, batalhar, lutar, superar. E acho que é uma determinação para o empreendedorismo, né? Todo empreendedor é competitivo, né? A gente é competitivo. Gente, Renato, agradeço aí da participação, foi um prazer. Show de bola. Conhecer a tua história, a gente já se conhece, mas bom poder compartilhar com todos, né? Todos os nossos espectadores aí, todos os nossos seguidores, as suas histórias. E a gente chega então a mais um final de mais um episódio do De Pouco em Pouco. A gente agradece o Renato, agradece o Luiz aí por mais uma história contada, mas sem glamour. E também agradecer os nossos parceiros aqui, né? Que fica aqui, como o Renato falou, né? Que a gente nunca tá sozinho, a gente também não tá sozinho. Tem o Guilherme aqui, ó, que tá ajudando a gente, né? Ó, o Guilherme que tá gravando. Guilherme gente, aqui tá lindo. Ó, não é por nada não é porque o cara chega aqui, ele monta o set, faz o negocinho. Olha que legal, né? Não é porque é nosso não, mas tá bonito de ver o De Pouco em Pouco. O Guilherme? E exatamente. Ele também tá aí atrás da senhora. Gente, porque sozinho a gente não consegue fazer, né? Todos os nossos patrocinadores dessa série de episódios. E a gente agradece aí vocês pela audiência e vamos até o próximo. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Renato. Valeu. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu. Obrigado. Fechou. Conta com a gente aí. Valeu. Valeu. Show de bola.